recebam a paz do Senhor, amém? Não, mas esse amém está muito fraco. Só quem veio receber de Deus, amém? Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Olha para um crente que está do seu lado, aquele crente que desde o início desta vigília, ele não para de dar glória a Deus. Tem um do seu lado aí, diga para ele da seguinte forma: dá glória a Deus aqui é de graça e não paga nada. Diga para ele. Meus irmãos, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade que o Senhor Deus me concede. Quero aqui ser breve, quero fazer uso de um texto sagrado nesta noite, quero ser bem breve, deixar uma palavra de Deus para o seu coração, amém? Quero louvar a Deus pela vida do pastor Robert, que para mim é uma grande referência, sou seu fã, meu amigo. Vou falar igual o Senhor falou para o Procópio: quando eu crescer eu quero ser igual ao Senhor. Amém? Meus irmãos, sem perca de tempo, abra sua Bíblia comigo no 5º livro do Novo Testamento, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Quero ser muito breve, quero deixar uma reflexão de Deus para a sua vida nesta madrugada. Quero louvar a Deus pela vida da minha mãe, minha guerreira está ali me acompanhando, minha amiga missionária Ana Paula, Deus abençoe. Para mim é uma honra tê-la aqui comigo nessa noite. Quem achou, diga amém. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, e o verso de número 1 que diz: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender a Pedro. Repita comigo: continuou mandando prender a Pedro. Amém? Feche sua Bíblia, coloque ao seu lado, quero ser muito breve. Meus irmãos, nós estamos diante de um fato histórico. Todos nós sabemos que o livro de Atos dos Apóstolos, ele é tido como um dos livros históricos do Novo Testamento. O livro de Atos dos Apóstolos, ele se inicia nos falando sobre o início da igreja e também sobre a ação do Espírito Santo na igreja. Todos nós sabemos aqui que o autor deste livro é conhecido como Lucas. Lucas é aquele que tem os seus 2 livros escritos na Bíblia. O primeiro é o Evangelho, que leva o seu nome. O segundo é Atos dos Apóstolos, que é a sua continuidade. Lucas agora vai enfatizar, vai narrar um fato em um período em que a igreja agora, os cristãos, estão passando por uma grande perseguição. O texto vai nos dizer acerca de um rei conhecido como Herodes. Quem era Herodes? Esse Herodes aqui, ele era conhecido como o Herodes Agripa. Herodes Agripa, ele era filho de Aristóbulo, juntamente com Berenice. Observe que esse Herodes Agripa, ele era sobrinho de Herodes ou Antipas. Quem era o Herodes ou Antipas? O Herodes Antipas, ele foi o responsável pela morte, pelo assassino de João Batista. E o Herodes Antipas, ele foi o neto de Herodes o Grande. Quem foi o Herodes o Grande? O Herodes o Grande foi aquele que fez o decreto lá em Belém para matar todos os meninos, pois o seu intuito era de matar o menino Jesus. Observe que nesse período o Herodes Agripa, ele está reinando, ele está dominando sobre a Palestina. Observe que nesse mesmo tempo os romanos na época, eles dominavam quase a totalidade do mundo e também inclusive
inclusive a Palestina. Observe que agora havia um imperador romano conhecido como Cláudio. Esse imperador agora, ele vai chegar diante de Herodes Agripa e vai conceder a ele 2 tronos. O primeiro trono é o trono da Judeia. O segundo trono é o trono de Samaria. Observe que Herodes Agripa agora, ele tinha 2 opções. A primeira opção, Herodes Agripa, ele teria que agradar aos romanos, aqueles que o nomeara. Segundo, Herodes Agripa agora, ele vai ter que agradar os judeus, aqueles que ele iria de governar. Observe que agora o Herodes Agripa, ele vai achar um meio, ele vai procurar um motivo, tanto para agradar os romanos, como também para agradar aos judeus. Observe que Herodes agora, ele vai perseguir a igreja, ele vai perseguir os cristãos. E nessa perseguição, diz a Bíblia que Herodes consegue matar a Tiago a fio da espada. Quando a Bíblia se refere à expressão a fio da espada, quer dizer que Tiago foi morto decapitado. Quando Tiago aqui, ele foi morto decapitado, isso foi uma profecia de que Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 20, do verso 20 ao 23. Um dia Jesus olhou para Tiago e para seu irmão João e disse: olha, vocês um dia vão beber do mesmo cálice que eu bebi. Observe que agora vai se cumprir. Tiago agora, ele é morto a fio da espada. Quando Tiago é morto a fio da espada, diz a Bíblia que os judeus e os romanos olhou e viu que aquilo foi agradável aos seus olhos. Então Herodes agora viu que isso foi agradável tanto para os romanos, tanto para os judeus. Herodes vai observar que Pedro agora está em um grande destaque. Observe que no capítulo 1 ao capítulo 13 de Atos, Pedro vai se aparecer em um grande destaque. Agora Herodes vai olhar para Pedro e vai observar e vai ver que Pedro agora é um grande destaque. Pedro agora vai ser o alvo do inimigo, o Herodes. Eu já quero abrir um parênteses aqui e liberar uma palavra profética. Toda pessoa que está em destaque, toda pessoa que está em um nível elevado, ela sempre vai ser alvo do inferno. Toda pessoa que tem a presença e que está em destaque, ela sempre vai incomodar o inferno. Deixa eu ver se tem um crente que tem intimidade aqui. Deixa eu ver. Oh glória. Observe que agora Pedro está em um grande destaque. E por Pedro estar em destaque, Herodes vai dizer: opa, peraí, agora eu vou tentar matar Pedro. Observe que Herodes agora vai lutar para tentar tirar a vida de Pedro. Só que Herodes esqueceu que Pedro tinha uma promessa. Mas qual foi a promessa? A promessa foi lá em João, no capítulo 21, do verso 15, quando Jesus um dia se apresentou para Pedro e disse: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Primeiro Jesus disse: Pedro, tu me amas? Aí Pedro disse: sim, Senhor. Aí Jesus vai prosseguir dizendo: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Observe que a promessa para Pedro é que ele seria um pastor. Só que agora o diabo quer lutar para tentar matar aquele que tem uma promessa. Olha para alguém que está do seu lado e já libera a primeira palavra profética para ele. Diga para ele: se tu tem promessa, meu filho, fala para ele, o diabo não pode tocar na sua vida. Diga para ele: oh glória. Observe, olhe para mim que eu já vou resumir. Diz a Bíblia que agora, depois que Herodes vai partir para tentar acabar com Pedro, matar Pedro, diz a Bíblia que Herodes vai tentar matar. Nesse período que Herodes vai tentar matar Pedro, diz a Bíblia que era o período que estava sendo realizado a festa da Páscoa. Observe que a festa da Páscoa, ela durava cerca de 7 a 8 dias. E a lei judaica não permitia nenhuma pena de morte durante a festa. Então Herodes sabia do que a lei judaica dizia. Então Herodes diz: agora eu não posso matar, agora eu não posso parar, mas eu vou mandar para a prisão. Observe que Pedro agora, ele vai para a prisão. Quando Pedro está na prisão, observe que essa é a terceira prisão que Pedro vai se encontrar. Mas como, pregador? A primeira prisão foi no capítulo 4, verso 3. A segunda prisão foi no capítulo 5 de Atos,
verso 18. E agora está sendo a terceira prisão de Pedro. Quando Pedro aqui está preso, Pedro é colocado na segurança máxima. Pedro está sendo cercado por 16 soldados. Observe que Pedro agora está em um momento difícil da sua vida. Pedro está sendo escoltado por 16 soldados. E diz a história que os soldados da época, eles se revezavam de 3 em 3 horas. Então Pedro estava na segurança máxima. Além de Pedro estar na segurança máxima, os seus pulsos estão presos. Além de seus pulsos estarem presos, Pedro agora não tem nenhum movimento. Mas a Bíblia vai dizer, para me resumir, entregar o microfone, que no meio daquele momento difícil, no meio daquela luta, Pedro agora vai conseguir dormir diante daqueles soldados. Quem é que dorme sabendo que no dia seguinte vai morrer? Observe que o nome de Pedro estava na lista da execução. Pedro estava sabendo que depois que concluir a festa, Pedro iria morrer, ia ser decapitado. Mas a Bíblia diz que no meio daquele período difícil, no meio daquela situação difícil, Pedro vai dormir. Quando a Bíblia refere-se à expressão dormir, vai nos dizer que Pedro descansou. Irmão, olhe para mim que eu já vou terminar. Como é que pode alguém conseguir dormir sabendo que no dia seguinte vai ser morto? No período em que Pedro agora ele dorme, no período que Pedro descansa, diz a Bíblia que o Senhor olhou e viu aquela cena. A Bíblia não vai dizer o nome do anjo, mas a Bíblia vai dizer que o anjo de Deus vai agora entrar dentro da prisão. Quando o anjo de Deus entra dentro da prisão, o anjo falou para Pedro: ei Pedro, só porque descansou eu cheguei. Eita glória. Aí eu imagino, olha para mim, eu faço uma analogia, concepção minha. Eu imagino Pedro no meio daqueles 16 soldados, acorrentado com os pulsos presos, mas o anjo de Deus vai entrar dentro da prisão. Tudo isso porque Pedro descansou. Tudo isso porque Pedro confiou. E o anjo de Deus desce. Quando o anjo de Deus desce, o anjo, eu imagino, eu faço uma analogia, o anjo dizendo: ei Pedro, eu cheguei, peraí meu filho. Eu imagino o anjo agora tirando as correntes do pulso. Aí o anjo vai tocar no lado de Pedro. Aí o anjo vai falar assim: Pedro, levanta, põe essa parca, põe a sandália e me acompanha meu filho. Levante a mão que eu tenho uma revelação bíblica. Eita glória. Não sei o momento que você está passando, não sei qual é a prova, não sei qual é a luta, não sei qual é a perseguição. Levante a tua mão que isso aqui é profético. Levante todos, que eu quero profetizar para me entregar o microfone. Observe que Pedro descansou. Enquanto você descansa nessa luta, enquanto você descansa nessa prova, o Senhor está dizendo: minha filha, meu filho, enquanto tu descansa, eu vou mandar um anjo para abrir as portas que você precisa passar. Eita glória, você não entendeu? Vou repetir. Enquanto você descansa, o anjo de Deus vai abrir as portas necessárias para você passar. Só quem crê nisso, levante a sua mão e dê um brado de glória. Diz a Bíblia que o anjo, agora depois que o anjo vai tirar, olha para mim, depois que o anjo vai tirar Pedro, os guardas não entenderam aquilo, eles ficaram perplexos, eles ficaram atônitos. E diz a Bíblia que o anjo agora vai tirar Pedro. Quando o anjo de Deus vai tirar Pedro, diz a Bíblia que naquele período, naquele momento, para Pedro parecia impossível, parecia que Pedro estava vivendo sonho, parecia que para ele aquilo não era real. Observe que quando Pedro estava naquele momento difícil, tinha alguém orando, a igreja estava em oração e intercessão. Diga para alguém que é fruto de oração, diga para ele, olhe para alguém, diga: você é fruto de oração, diga para ele. Só quem é fruto de oração, olha para ele, diga: você é fruto de oração. Diga para ele: lembra quando estava em perigo e tinha alguém orando por você? Diga para ele: eu sou fruto de oração. Quem é fruto de oração aqui, levante a mão e dê um glória.
Olha para cá. Diz a Bíblia que agora, depois que Pedro sai da prisão, Pedro vai observar, ele vai cair em si, e Pedro vai entender que aquilo para ele não era real. O que Pedro faz? Pedro agora ele vai correr e vai lá para a casa da irmã Maria. Quando Pedro vai chegar na casa da irmã Maria, quem é que vai lhe atender? Diz a Bíblia que vai lhe atender é uma moça conhecida chamada Rode. Quem era Rode? Rode era uma auxiliadora de Maria, que ficava ele ajudando ali nos afazeres da sua casa. E vai dizer a Bíblia que agora, quando Pedro vai bater na porta, e Pedro disse: Maria, sou eu, o anjo de Deus me tirou da prisão. Quando Rude vai ouvir aquilo, ela vai pensar que ela está vivendo um sonho. Para ela aquilo é loucura. Quando para ela parece loucura, ela vai voltar e vai dizer para Maria: olha, parece que eu estou ouvindo a voz de Pedro. Maria diz: pois vai abrir a porta, meu filho. Observe que Pedro aqui, ele é o milagre. Por que o milagre? Porque ele ia ser morto, mas só que o anjo de Deus chegou primeiro. Então para eles, Pedro ainda estava na prisão. Para eles ainda o milagre não tinha acontecido. Mas quando Maria fala: Rude, abre a porta. Quando Rude foi abrir a porta, Pedro olhou para os irmãos que estavam reunidos dentro da casa. Eu imagino Pedro dizendo: cheguei. Houve resposta, houve o resultado das orações. Eita glória, diga para alguém, levante a mão que eu quero profetizar na tua vida. Enquanto você ora, Deus está dizendo: vai haver um resultado. Diga para ele: enquanto você ora, haverá resultado das suas orações. Você pode levantar a mão e dar um glória a Deus nessa noite?